Vamos fechar nossos olhos e vamos rezar. Pai, obrigada pela vida que você nos deu. Obrigada pelo livre-arbítrio. Obrigada pela permissão da existência da moral e do intelectual que reside em nós. Que possamos aprender muito com o estudo de hoje, para que futuramente possamos ajudar aos outros irmãos a subir no nível da sua luz. Graças a Deus. Aí, pode abrir o microfone, mãe. Abriu? Uhum. Muito obrigada, minha filha, pela sua prece. Boa noite a todos, aqueles que ainda não cumprimentei. A proposta hoje de Vinícius para o nosso estudo é uma parábola muito famosa, conhecida, né, da maioria das pessoas, que é chamada de filho pródigo, mas que Vinícius coloca aqui como pródigo e egoísta, porque a gente vê, na verdade, nessa parábola, não só uma atitude de um filho, mas a atitude dos dois filhos. No Livro dos Espíritos, na questão 627, os espíritos colocam para Kardec que a palavra de Jesus era muitas vezes alegórica e em parábolas, porque ele falava de acordo com os tempos e os lugares. E que é preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. Então, o que é importante no estudo das parábolas de Jesus? É a gente entender duas coisas. Primeiro, por que Jesus contou? Em que contexto? Em resposta a quê? Geralmente ele responde a uma circunstância, a um questionamento. Então, isso é importante, saber por que ele contou a parábola. E depois a gente entrar na situação da parábola em si, na questão cultural daquela época, para poder trazer depois para a nossa época, né, as mensagens. Então, essa parábola está em Lucas, no capítulo 15, de 11 a 32. É uma parábola muito extensa e a gente já vai contando e analisando, para não perder tempo, né? O que é importante, então? Saber por que Jesus contou essa parábola. O Lucas começa, né, o capítulo 15 dizendo o seguinte, que muitos publicanos e pecadores estavam se aproximando de Jesus para ouvi-lo. E Jesus os acolhia, comia com eles, recebia todos esses publicanos e pecadores. E aí vem um questionamento dos fariseus, dizendo que como é que Jesus, né, um homem de bem e um rabino, um mestre, como é que ele recebe pecadores e publicanos? Como é que ele come com pecadores e publicanos? Então, Jesus não dá uma resposta direta, mas conta esta parábola. Então, ele começa... Na verdade, ele conta 3 parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida e essa que é a maior, que é a parábola dos 2 filhos. Como Vinícius coloca aqui, o pródigo e o egoísta. O pródigo, o filho mais novo, o egoísta, o filho mais velho. Então, 3 personagens nessa parábola. O pai, que é toda uma construção que Jesus vai fazer da figura de Deus na vida dessas pessoas que tinham um conceito diferente de Deus. Um Deus muito justo, soberano, castigador, né? E então Jesus começa dizendo que o filho mais novo pede ao pai a parte dele na herança, para poder ele usar essa herança como quisesse. O que é importante a gente entender? Que aquela cultura, né, daquele tempo era uma sociedade patriarcal, onde o pai ele representava a autoridade máxima. As terras eram do pai,
os filhos trabalhavam nas terras do pai, e o pai em si ele tinha toda essa autoridade diante da família. E eles viviam em aldeias pequenas, né? Quem sabe assim, a situação, por exemplo, em cidades pequenas, né? Vida no interior, onde todo mundo sabe de tudo, né? A vida de todo mundo. Então, na aldeia também. Então, esse filho que pede ao pai a sua parte na herança, primeiro, é um atrevimento muito grande, porque isso não podia acontecer, isso não acontecia. Um filho não pedia a parte na herança, isso não existia. A herança só era dividida quando o pai morria. Isso significava desejar a própria morte do pai. Era de tamanho atrevimento e desacato que esse pai, o que ele faria numa situação dessa? Ele deserdaria o filho, expulsaria o filho de casa e da aldeia. Essa é aquilo que aquele público esperaria de resposta. Mas Jesus já começa aí toda uma construção da figura de um pai, de Deus Pai. Ele dá a herança. Ele deixa que esse filho experimente aquilo que ele quer experimentar. Ele dá então a sua parte, e esse filho parte para gastar tudo como quiser. Então ele rompe nesse momento com a família, com essa estrutura patriarcal. E ele não rompe só com a família, ele rompe com toda a aldeia. Porque toda a aldeia entende, né, essa vergonha que aquele pai passa e não aceita mais o retorno desse filho. Ele não é mais filho. Então ele rompe com a aldeia, ele rompe com o pai, ele rompe com a aldeia. Então ele vai, passa fome, gasta tudo e viviam naquela época mesmo da terra. Ele se vê sem nada, vai trabalhar onde? Consegue um emprego como cuidador de porcos. Cuidar de porcos naquela época era uma coisa também vergonhosa. O porco era tido, né, para os judeus como algo impuro. Inclusive, não se comia carne de porco. Então, ele ser cuidador de porco quer dizer que esse filho, né, essa pessoa, chegou realmente a um estado lastimável. E ele diz que, inclusive, ele desejava comer a comida dos porcos. Então, ele cai, né? Diz a parábola, Jesus contando, que ele cai em si. Cair em si, quer dizer, ele percebe, né, o afastamento dele do pai, o quanto isso lhe custa. E ver, né, fica lembrando dos servos do pai, como eram tratados, como tinham de tudo, comiam bem, e ele ali passando fome. Então, ele faz todo um exame, né, de consciência, ele se arrepende e quer voltar. Mas ele tem 3 problemas aí. Ele não é mais filho, ele rompeu com o pai. Então ele pensa, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai para ser um empregado, para ser um servo. Vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e contra ele, que ele me aceite a ser como servo. Ele tem também um problema com a aldeia, porque a aldeia também não o aceitaria de volta. E ele tem um problema com o próprio irmão mais velho, porque o irmão mais velho, ele é, inclusive, né, os irmãos mais velhos nessas famílias patriarcais, eles tinham um papel de mediador. E esse irmão mais velho não mediou nada. Ele se aproveitou da situação, né, que o filho mais novo foi embora e ficou na dele. E tudo que restou agora era do outro irmão.
Mas mesmo assim ele volta querendo ser servo, assumindo que ele não tinha mais condição de ser filho. E então, nessa ida, né, diz a parábola que o pai, ao avistar o filho de longe, que está retornando, esse pai corre em sua direção. Aqui a gente vê mais uma construção da figura de Deus, Pai, que Jesus coloca, porque os anciãos não corriam, eles andavam muito lentamente, inclusive. Um ancião não corria atrás de ninguém. E a parábola diz que esse pai corre em direção ao filho. Nem espera o filho dizer nada e já o beija. E pede para trazerem anel, sandália e roupa. O que significa isso? O pai acolhe o filho, perdoa o filho, antes mesmo que ele fale alguma coisa. O anel era de uso da família. Quem usava o anel era o pai e os filhos. A sandália, quem calçava eram os filhos. Os escravos, os servos andavam descalços. A roupa era os filhos também que usavam, inclusive nas festas, uma roupagem para receber os convidados. Então, quando ele oferece o anel, a sandália e a roupa, ele diz: eu te assumo como meu filho. E diante disso, dessa atitude do pai, ele faz com que a aldeia também o perdoe e o acolha. Porque se ele, como pai, acolheu, a aldeia também tem o dever de acolher. Resolvido, né, esses problemas, o filho mais velho se manifesta, contrariamente à atitude do pai. Com o filho mais velho já não deu para resolver, né? Muito pelo contrário, o filho mais velho se recusa a entrar na festa. Repudia a atitude do pai e se revolta com o pai, dizendo que, poxa, eu estava aqui esse tempo todo, você nunca me deu nada e agora esse que foi e se perdeu, você acolhe dessa maneira. É uma atitude também de atrevimento. Ele que deveria ser um mediador, que já não fez isso antes, agora pior ainda, nem media, muito pelo contrário, repudia. Não entrar na festa era um atrevimento muito grande dele, não entrar na festa que o pai estava dando. E, inclusive, a parábola termina assim. Jesus não diz se o filho mais velho entrou ou não na festa. Fica aí a critério do pensamento, né, do que esse filho mais velho fez ou não fez, diante do quê? Aí vamos ver, mais uma vez, retornando lá no início, para quem Jesus contou, por que Jesus contou essa parábola? Deus, a figura do Pai, o filho pródigo, aqui, representaria os publicanos e os pecadores que Jesus acolhe, e o filho mais velho é a atitude farisaica. Os fariseus que repudiam, né, essa atitude de Jesus. E aí ele faz toda essa construção para que cada um se situe e vejam a grandiosidade de Deus e de como Deus quer resgatar cada um dos seus filhos. O Pai, né, trazendo hoje isso para a nossa vida, o Pai continua sendo Deus, nessa figura de um Deus amoroso, misericordioso, que deixa com que cada filho assuma o seu livre-arbítrio, se quer gastar tudo, se quer repudiar, se quer se atrever a viver sem a companhia do Pai, sem as leis divinas. Aí estão os filhos, é a humanidade, somos cada um de nós. Que algumas vezes podemos ter atitudes do filho mais novo e outras do filho mais velho. Quem é o filho mais novo? Quem é o pródigo? É aquele que se afasta da lei divina,
Vamos ver o que Vinícius fala, né, nessa proposta das pegadas do mestre. Vinícius diz que o filho pródigo é a fiel imagem dos pecadores cujas faltas transparecem, ressaltam logo à primeira vista. Semelhantes transviados deixam-se arrastar ao sabor das voluptuosidades, como barcos que vogam à mercê das ondas sem leme e sem bússola. Anda à deriva, sem lei, sem escrúpulos. Sabem que são pecadores, estão conscientes das próprias imperfeições e ostentam graves falhas como se fossem virtudes. Vivem essas falhas assumindo isso. E assim permanece até que a dor os desperte, até que cheguem ao fundo do poço, até que caiam em si. Emmanuel, em Filhos Pródigos, no livro Pão Nosso, no capítulo 24, ele fala que a gente, examinando essa parábola, né, do filho pródigo, às vezes a gente pensa só num homem rico, dissipando bens materiais, né, dissipando dinheiro, a gente pensa só nisso. Porém, ele diz o seguinte, nos dá um alerta de que existe a atitude do filho pródigo em todos os campos da atividade humana. E aqui ele dá alguns exemplos. Grandes cientistas da Terra são esbanjadores da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram agraciados. Somos inteligentes e usamos a inteligência de que maneira? Para o bem ou para o mal? Para nós mesmos ou para a humanidade? E o alerta de Emmanuel. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Então, todas as vezes que nós desperdiçamos aquilo que herdamos de Deus, nós estamos sendo pródigos. Experimentam a enorme angústia da inutilidade e distância da paz íntima. Exclamam desalentados. Quer dizer, a gente chega ao ponto, né, de se sentir inútil quando se gasta e não se acha o sentido da vida, porque estamos longe de Deus. E aí vem essa exclamação, né, o desalento, a angústia, como diz Emmanuel, da inutilidade. O mundo permanece repleto de filhos pródigos. E de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitas exclamações de insatisfação e angústia. Quantos de nós, às vezes, estamos insatisfeitos e angustiados porque estamos desperdiçando a nossa herança? Que, por sinal, mais para frente eu vou perguntar, mas a gente já pode ir pensando, né? Qual é a parte da herança que nos cabe? Vamos pensar? E quem é o egoísta? Quem é o filho mais velho? Vamos ver Vinícius primeiro, né, no livro de Pegadas. Vinícius diz que o filho mais velho são os pecadores que se julgam isentos de culpa pelo fato de se haverem abstido do mal. Eu não faço mal. Eu não firo ninguém. São os orgulhosos, os exclusivistas, os intolerantes, que se isolam dos demais para não se contaminarem, como faziam os fariseus. Não vem ligação de solidariedade entre os membros da família humana. Lembra, o filho pródigo volta e ele
O pai faz a festa e o filho mais velho diz o quê? Que nem vai entrar na festa. Não consegue se solidarizar, não consegue se alegrar com aquele irmão perdido que está voltando. Só podem ver a sociedade sob seus aspectos de camadas diversas. E nessas camadas eles se imaginam no alto e os outros embaixo. O mal do egoísta é muito mais profundo. Olha o que Vinícius coloca. Muito mais profundo, está muito mais radicado que o pródigo. Isso nos meus estudos, né? E eu lembrando mesmo assim, a primeira vez que eu ouvi essa parábola, realmente a gente tem um enfoque muito grande na questão do filho pródigo. Mas se a gente for ver bem, o filho mais velho tem aí uma carga pesada também de egoísmo. E que talvez seja mais difícil até de vencer do que aquele que caiu em si, do que aquele que chegou ao fundo do poço. Mas isso Emmanuel vai falar mais tarde. Olha que interessante que diz Vinícius. O egoísta não esbanja os dons, esconde-os com avareza. Não mata, porém, ele é incapaz de arriscar um fio de cabelo para salvar alguém. Ele não rouba, mas também ele não dá nada. Ele não jura falso, mas não se abalança ao mais ligeiro incômodo na defesa de um inocente. Seus atos e atitudes são invariavelmente negativos. Tais pecadores já acham-se, por isso, mais longe de Deus que os demais, apesar das aparências denunciarem o contrário. Vocês veem a atitude farisaica, né? Aí eu faço tudo, eu rezo, eu faço jejum, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo. Então, quando a gente se acha muito, mas, na verdade, a gente está muito afastado daquela proposta que o Pai nos dá. E eu acho que assim a reflexão grande para nós, enquanto espíritas, enquanto aqueles que têm contato com as escrituras, os estudos, né? Às vezes a gente pode ficar muito carregado de achar-nos, né, melhores que outros. Né? Vamos pensar, né? Como é que é a minha atitude, por exemplo, diante de um bandido, de um assaltante, de um João Ninguém, como muitas vezes ouvimos ou até podemos falar? Será que nos achamos melhores? Como é que acolhemos ou não essas pessoas? Emmanuel, em o livro Pão Nosso, fala desse filho egoísta, dizendo que, primeiro ele coloca que essa parábola, ele coloca assim, os dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana e afastamento de Deus. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, ele revolta-se e sofre. Então, não vou ler tudo, porque senão o tempo já está aí correndo, eu falo muito, né? Mas aquela pergunta que eu fiz antes, né, que me fiz e fiquei pensando, qual é a minha parte na herança? Deus nos cria, quer dizer, Deus, inteligência suprema, criador de todas as coisas, o Pai que tem tudo isso, é dono de tudo isso. Qual é a minha parte? E aí eu fiquei pensando que Deus nos cria espíritos imortais. Esta é a nossa herança. Não morremos jamais. Desencarnamos, mas não morremos. Esta é a nossa herança. E, na pluralidade das existências, nós vamos adquirindo cada vez mais bens. A cada encarnação eu adquiro, deveria pelo menos, né? Alguma coisa.
um pouco mais de inteligência, um pouco mais de moral, saúde, e vou adquirindo dons culinários, artísticos, e vou aí. O que eu vou fazendo com essa parte da minha herança? Vou guardando, vou desperdiçando. E como eu vejo ou me posiciono diante dos perdidos, dos filhos, né? Agora, assumindo como um filho mais velho, como é que eu me posiciono diante dos filhos mais novos? Julgo, odeio, trato com indiferença ou sei recebê-los quando eles vêm de volta? Ou vou buscá-los, vou ajudá-los? Olha, gente, realmente essa parábola, ela não se esgota. Inclusive, ouvi de um estudioso dizendo que eles consideram o evangelho, que a parábola dos dois filhos, ela resume todo o evangelho, toda a proposta do evangelho de Cristo. E termino aqui, porque vou fazer a prece e Raquel vai preparando, e para ver se ainda dá um tempinho para a gente partilhar, né? Tem mais coisa aí de Emmanuel, mas fica para outra hora. Termino com a frase de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Acho que é a grande lição da parábola dos dois filhos. Vamos então agradecer a Deus, Raquel. Pai, de infinita misericórdia, te agradecemos por mais essa noite de estudo, por mais esse momento de reflexão. Te agradecemos pela herança que nos deste desde a nossa encarnação primeira e ao longo dessas várias encarnações. Ajudai-nos, ó Pai, a entender como viver bem, usufruindo, mas também partilhando essa herança que nos cabe. Pedimos por todos aqueles que estão perdidos. Pedimos por todos aqueles que ainda não te encontraram. E pedimos por cada um de nós para que saibamos nos solidarizarmos uns com os outros. E assim, agradecendo a conselheiro, a todos os mentores dessa casa, damos juntos o nosso graças a Deus.